Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Caio de Lima, estudante do quarto ano de Design, e hoje eu vou conduzir vocês na apresentação do nosso projeto da Eureka, que é o ClaimMe, o veículo elétrico e autônomo da Mauá. Bom, primeiro a equipe, né? O nosso trabalho é um trabalho interdisciplinar, então temos dois alunos do design, eu e o João, e um aluno de engenharia de controle e automação aqui do Instituto Mauá de Tecnologia mesmo, que é o Victor Luna. Aqui está o flow da nossa apresentação, então o conteúdo que a gente vai passar agora nessa última apresentação. E vamos começar pelo que é um veículo autônomo. Então, um veículo autônomo, de uma maneira simplificada, é um veículo que ele funciona sem a utilização de um sistema, na verdade, de força humana. Então, ele não necessariamente precisa de um condutor, de um motorista. Isso se dá através de sensores, uma programação que faz com que esse veículo se guie de milhares de formas diferentes pelo melhor caminho, fazendo o melhor trajeto para todos os usuários. Então, para começar de verdade a nossa apresentação, eu queria deixar aqui a nossa frase, que é: o sonho da humanidade é otimizar o tempo que a gente perde no trânsito de uma maneira melhor. Ou seja, aquelas 2 horinhas que a gente consegue perder no trânsito aqui de São Paulo, por exemplo, de uma maneira mais otimizada. Na questão do que é o futuro automotivo, a gente pode garantir para vocês que ele será elétrico e autônomo, até por necessidade. Dentre os usuários entrevistados, 9 em 10 usuários gostariam que os veículos elétricos fossem mais acessíveis. Ou seja, nós não temos um mercado nacional grande sobre veículos elétricos. A gente não tem nem veículos elétricos produzidos aqui no Brasil. Um exemplo deles que temos à venda, mas não são fabricados aqui, é o Toyota Prius. Dentro disso, também existe a tendência que os usuários não querem mais um veículo próprio. Eles preferem um modelo que eles não precisem realmente do veículo. Então, modelos por assinatura crescem nisso. E o que é um modelo por assinatura? Um modelo por assinatura é um veículo que você consegue adquirir por um determinado período de tempo, por exemplo, 2 anos. E durante esses 2 anos você vai pagar um valor X, que sai muito mais em conta do que ter o veículo propriamente para você. Dentro disso também, sobre a questão de tecnologia autônoma. O Brasil, dentre 20 países estudados, ele se aloca em 17º lugar para o recebimento de tecnologias autônomas. A gente perde um pouco para a China e ganha um pouco de acesso além da Rússia. Dentro disso, dessas tecnologias, existem 3 problemas e que segmentamos em 3 problemas. O primeiro problema da tecnologia autônoma é, entre os usuários entrevistados, 70% deles têm receio de andar num veículo autônomo. Ou seja, eles não se sentem confortáveis, eles têm medo de um veículo que funcione sem um motorista. E dentro desses usuários também existem usuários que têm medo do veículo autônomo dividir a mesma rodovia que eles. Então, eles têm medo de dirigir junto de um veículo sem um motorista. Tem a questão também de acidente. Só em 2020, de janeiro a outubro, o Brasil registrou mais de 27 mil indenizações por acidentes fatais em decorrência ao trânsito. E, em terceiro lugar, a questão ecológica, né? A União Europeia, em 2017, basicamente, teve participação de 21% na emissão de gás carbônico só por transporte rodoviário. Dentre esses 21%, 15% desse transporte, dessa emissão, eram só de veículos leves, ou seja, um veículo leve é um veículo que a gente usa no nosso dia a dia. Dentro disso, quais são as tendências do futuro automotivo? A primeira é a questão dos veículos autônomos. Essa tendência está aumentando cada vez mais porque os usuários não querem mais o veículo próprio, como já mencionei, o modelo por assinatura se destaca. Os ônibus e veículos autônomos, eles refletem umas fortes tendências sociais, então entra também no Brasil e a sua locação no ranking entre 20 pessoas. E um dos projetos seria um projeto autônomo para o futuro, é o Toyota Woven City. O Toyota Woven City é um conceito de cidade totalmente autônoma, seja essa questão entre casas ou até mesmo nas rodovias. Então, os veículos dentro do Toyota Woven City são veículos totalmente autônomos. Dentro disso,
Existe também a tendência de veículos elétricos, é uma tendência forçada, infelizmente, porque os veículos a combustão prejudicam muito, tanto a saúde quanto o nosso planeta. E já existem países que querem banir a utilização desses veículos. A Alemanha e França, por exemplo, querem banir totalmente o uso de veículos a combustão por volta de 2030. Partindo de 2030, nada mais veículos a combustão sairão à venda. A Alemanha também já conta com 8 milhões de veículos elétricos rodando nas ruas ultimamente. Outra questão que saiu também é a última milha. Devido à pandemia do Covid-19, a última milha cresceu como uma forma de como a gente podia, durante a quarentena, melhorar o serviço para os usuários logisticamente. Então, como um produto que eu comprei, ele pode chegar na minha casa de uma maneira segura, rápida e eficaz. A Amazon, por exemplo, se destaca com a utilização de drones para entregas dos seus produtos. E qual foi a motivação do nosso projeto? Então, coloquei uma frase aqui da Associação Automobilística Americana, que é: a chave para ajudar os usuários, os consumidores, a se sentirem mais confortáveis na utilização de veículos autônomos é demonstrando a percepção da tecnologia dos veículos autônomos juntamente da realidade de como ela funciona nos veículos de hoje em dia. Traduzindo para o nosso projeto, é transparecer 100% as coisas para os usuários. É deixar eles entendendo totalmente o que está acontecendo ao redor deles quando eles utilizam um veículo autônomo. Isso impactou no desenvolvimento de 2 protótipos do nosso projeto. Agora, para a questão da conceituação, eu vou passar a palavra para o João, que ele vai explicar um pouco de como a gente desenvolveu essa questão da estética do veículo. Bom, muito obrigado, Caio. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente nessa noite. Bom, primeiramente a gente começou decidindo uma plataforma veicular da qual a gente iria utilizar como base para o nosso veículo. Ela foi uma base veicular de um veículo elétrico de serviço da empresa Tramontina, que se assemelha a um carrinho de golfe, mas maior, podendo até levar 8 pessoas, 8 passageiros, né? E, bom, definido isso, a gente começou a criar algumas propostas. A primeira delas foi uma que a gente chamou de aberta, que seria uma proposta que se inspira nos parklets aqui de São Paulo, que são aqueles espaços públicos que a gente pode sentar, confraternizar, que ocupam, né, um espaço que seria uma vaga de carro, né, nas ruas. Com isso, a gente pensou em criar uma experiência aberta para os usuários, né, que eles experimentassem o ambiente da Mauá enquanto o veículo anda, com pouca lataria em volta deles, né? E, bom, a gente também pensou numa proposta que a gente chamou de fechada, que seria uma proposta que a gente quis focar na eficiência de espaço, ou seja, quantos passageiros a gente poderia colocar nessa base, qual seria o número máximo. A gente chegou no número de 12 passageiros, né, com um certo conforto, e a proposta, como o nome já disse, seria fechada, ou seja, o veículo iria proteger os usuários do ambiente externo, né? Indo para um caminho oposto, a gente pensou numa terceira proposta chamada de lounge, que, como o nome já diz, ela foca na experiência dos usuários por meio do conforto. Ou seja, só 4 usuários iriam utilizar o carro e neles, eles teriam cada um assento individual, né, que seria muito mais confortável que os assentos das últimas 2 propostas. Bom, dito isso, pegamos todos os valores positivos de cada proposta e os negativos, e a gente juntou numa única proposta que a gente chamou de Equilibrium. Essa proposta é uma proposta fechada, ou seja, protege os usuários do ambiente, ou seja, de chuvas, ventanias, enfim. E inicialmente a gente imaginou que o máximo de passageiros seria a capacidade seria de 8 passageiros. Só que a gente achou que por questões de segurança e também de conforto, seria mais interessante a gente pegar uma arquitetura parecida com a proposta lounge, ou seja, apenas 4 usuários em 2 bancos inteiriços, né? A gente também achou legal incluir um local que será um porta-malas mesmo, do qual os passageiros podem colocar pequenos pertences, como malas ou mochilas, e não só, mas também a gente pensou nos funcionários do Instituto Mauá, né, que podem colocar o maquinário que eles precisam, por exemplo, no porta-malas e ir até um bloco
e que esteja com problemas de manutenção, por exemplo. Dito isso, a gente começou a conceituar nosso projeto e a conceituação começou pelo interior do veículo, ou seja, a gente focou em 2 temas principais no nosso design, que vocês vão ouvir bastante esses 2, que são o conforto e a segurança. Nisso, para que essa sensação de segurança, a gente pensou que, como vocês podem ver nessas 2 ilustrações interior, que a gente quis que o carro abraçasse os usuários mesmo, como por exemplo esses pedaços de plástico branco que abraçam, né, os assentos do veículo, e o conforto também, que a gente pensou bastante. Um exemplo seria a iluminação interna do veículo, que utiliza LEDs e que se assemelha na verdade, replica a identidade visual que a gente criou para todo o projeto, né? Essa identidade que agora eu vou passar para o Caio, que ele vai falar um pouco melhor sobre ela. Bom, iniciando a questão dessa identidade gráfica, iniciamos criando um logotipo, criando uma marca de verdade para o nosso veículo. O nome dela é Claim.me. O nome Claim.me vem de uma classe de animais que são tatus e armadillos, que são clamiforídeos. São animais que eles têm um exoesqueleto e esse exoesqueleto os protege da maneira mais segura possível. Transmitindo isso para o nosso veículo, decidimos trazer isso também em questão do nosso nome. Então criamos o Claim.me e a composição do nosso logotipo se deu por, primeiro, os 2 E's formam 6 baterias. Essas 6 baterias são as 6 baterias do veículo da base principal da Tramontina, que foi a nossa base para o desenvolvimento do projeto. O segundo elemento gráfico seria a disposição dos elementos encaixam do tamanho em proporção real do veículo. Ou seja, essas lanternas, como vocês vão ver nas próximas partes da apresentação, esses quadradinhos, eles se encaixam como a identidade do próprio veículo. E o terceiro elemento seria esse próprio Lzinho, essa cantoneira do logotipo, ele é transformado numa identidade gráfica do veículo. Aqui, então, temos o Claim.me. Esse é o veículo. Como eu mencionei, vocês conseguem ver essa identidade gráfica aplicada de uma maneira que, mesmo sem o logotipo do veículo, a gente entende que é dessa marca. Então, na questão das escolhas externas, do porquê que a gente tem essa estética do veículo. Essa estética se dá por utilizarmos o minimalismo para o desenvolvimento do projeto e utilizando como base principal uma forma retangular. Por quê? O retângulo ele é estático, ele é sólido. Uma coisa estática e sólida traz mais segurança ainda. Então, os usuários se sentem mais seguros por conta das linhas veiculares do veículo, das linhas do veículo. Isso também se dá porque essas linhas a gente utilizou dos próprios laboratórios do Instituto Mauá de Tecnologia. Os laboratórios eles trabalham a questão da iluminação muito bem e das linhas simples que formam um ambiente futurista de qualquer maneira. Aqui a gente tem mais detalhada a aplicação do nosso logotipo, da identidade gráfica que criamos no veículo. Como eu mencionei, a gente não tem uma zona que tem o logotipo dele, mas a gente tem a identidade do logotipo aplicado diretamente no veículo. E aqui a gente já consegue mostrar um pouquinho mais sobre o interior. Ele é um ambiente aconchegante, como o João já mencionou previamente. E ele também foi focado no trabalho da ambientação futurista. A ambientação futurista ela utiliza bastante essa questão de LEDs brancos, na verdade, que ela é uma tendência da arquitetura que vai crescendo bastante. A gente decidiu aplicar ela no nosso veículo de forma que ele ficasse o mais contemporâneo possível. E agora eu vou deixar o João para explicar um pouquinho mais da questão dos elementos internos do veículo. Bom, então entrando um pouco mais em detalhe do interior do veículo, os bancos, por exemplo, a gente pensou em trabalhar eles sendo assentos inteiriços, em que eles se assemelham a um sofazinho, né, para criar essa sensação de conforto. A gente, mesmo sendo viagens curtas que os usuários irão fazer dentro do campus da Mauá, a gente quis trazer um conforto para eles, sendo esses bancos completamente inteiriços, no sentido de apoiarem não só as costas, como também a cabeça dos passageiros, né?
Vocês podem ver as linhas que dão essa continuidade que a gente tinha comentado anteriormente em todo o veículo, essas formas geométricas suavizadas. A gente também pensou na iluminação, desculpe, na cor dos vidros do veículo, que a gente quis criar um equilíbrio entre algo privado para os usuários e também algo que desse uma experiência única de vivenciar o campus da Mauá, porque é uma área envidraçada muito grande, mas a gente não quis que os usuários se sentissem muito expostos, né? Então, por isso, esse tom mais escurecido. Vocês podem ver também no meio do veículo o totem, que segue as mesmas linhas geométricas suavizadas do laboratório aqui da Mauá, e dá essa forma bastante moderna e atual, e nele vai ter o dashboard, que é algo que eu vou passar a palavra aqui para o Caio para ele explicar um pouco melhor para vocês. Bom, a questão do que é um dashboard, né? A gente está falando bastante esse termo, mas não tem uma explicação prévia. Um dashboard é simplesmente um painel interno do veículo. Esse painel interno do veículo é o que a gente utilizou como motivação da transparência aos usuários. Então, sendo transparentes com os usuários na questão estética do veículo, também decidimos trazer esse painel que mostre mais informações possíveis. A identidade gráfica é a mesma do veículo e a gente tem até uma questão de velocímetro. Mas eu quero deixar para o Victor Luna explicar, porque essa parte é mais o nosso segundo protótipo, que é da parte de engenharia do nosso projeto. Então, por favor, Victor Luna. Boa noite, pessoal. Então, eu vou estar entrando um pouco mais nessa questão da autonomia do veículo, né? Então, quando a gente fala de um veículo elétrico e autônomo, a gente não está falando de um único sensor ou um único sistema que seja responsável pela locomoção autônoma. A gente tem todo o perímetro do carro com sensores, né? E cada sensor ele vai ter uma aplicação específica. Então, a gente tem sensores nas laterais para evitar um tipo de colisão nas curvas, sensores na traseira, mas aqui no nosso projeto, devido ao tempo e também às nossas prioridades, a gente decidiu focar na segurança do usuário e iniciar a parte de automação fazendo um protótipo do sistema anti-colisão. Então, a gente fez aí realmente uma estrutura mecânica que foi cortada em chapas de MDF utilizando uma máquina de corte a laser. A gente modelou todo esse para-choque frontal do veículo para que os sensores fossem instalados exatamente na escala do veículo original. Então, a gente consegue ter uma simulação do ambiente real de trabalho desses sensores e conseguir entender um pouco melhor como que são gerados os dados e, enfim. A gente tem aqui um pouco das imagens do processo de desenvolvimento. Então, desde os primeiros testes com o sensor em bancada, o desenvolvimento de algumas placas eletrônicas que a gente utilizou. Tem peças impressas em 3D, tem peças que foram usinadas em alumínio para fixação do sensor. E também tem toda uma parte de desenvolvimento de software, que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas basicamente a gente tem dois softwares aqui. Um software que está vinculado com essa interface gráfica, que é o dashboard que o Caio introduziu, e também esse software do Arduino. O Arduino é o nosso sistema responsável por estar em comunicação direta com os sensores. Então, é um software dedicado a fazer a leitura dos dados e das informações fornecidas pelos sensores. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês o protótipo em escala real e apresentar um pouco do que a gente desenvolveu. Então, aqui a gente tem um protótipo do nosso para-choque frontal do veículo com os sensores instalados. A gente selecionou sensores ultrassônicos, que são essas cápsulas pretas que vocês podem ver aqui na frente. E, além disso, a gente tem também esse outro sensor, que é um sensor LIDAR, localizado bem no centro do para-choque do veículo. Então, como eu comentei, cada sensor ele tem uma aplicação diferente na parte de automação do carro e a gente tem que ter um sistema responsável por centralizar todas essas informações, fazer essa fusão sensorial e realmente decidir qual que é o melhor comando a ser dado para o seu sistema de frenagem ou para os seus motores, seja uma redução de velocidade ou realmente parar o veículo. Então, aqui nesse protótipo,
os sensores ultrassônicos, eles estão dedicados à identificação de obstáculos até 1,5 metro de distância. Eles acabam gerando um sinal que a gente utilizaria para uma frenagem emergencial. Então, alguma coisa que entre realmente um pedestre ou um obstáculo que entre à frente do veículo em até 1,5 metro de distância, acionaria esses sensores e a gente poderia atuar com o acionamento do sistema de frenagem, por exemplo. Já o LiDAR, ele é um outro sensor que é responsável pela identificação de obstáculos a até 40 metros, a limitação do nosso sensor, 40 metros de distância. Então, ele consegue fazer um mapeamento, qual é a distância do veículo que está na mesma via que você, logo à frente, né? Por exemplo. E aqui eu vou demonstrar um pouco das funcionalidades desses sensores, mas a nossa ideia é que todas as informações coletadas por esses sensores sejam levadas para essa tela de interface gráfica, de interface com o usuário, para que todos que estejam no veículo possam realmente saber quais são as decisões e o porquê dessas decisões que o veículo está tomando. Então, o sensor LiDAR, ele se movimenta abrangendo aí uma abertura de 120 graus. Então, ele consegue fazer um escaneamento de toda a região frontal aí do veículo. A cada grau de movimentação, ele faz uma medição de distância e todas essas informações são coletadas pelo nosso Arduino. Eu vou explicar um pouco mais à frente e vai ficar mais claro. E os sensores ultrassônicos, a gente deixou aqui como demonstração que assim que você entra na frente do veículo, ele emite um ruído sonoro. Então eu vou entrar aqui, vocês conseguem ver. Então, essa é uma demonstração aí para ficar mais interativo, né, o método de funcionamento. E além disso, é muito bacana a gente ter esse protótipo em escala real, porque a gente consegue retirar as ideias do software, dos projetos, e trazer de forma física para entender as reais dimensões do veículo e como que esse design realmente se consolida na prática, né? Então, a gente também fez esses elementos aqui que nos lembra muito a identidade do nosso logo, enfim, e a gente consegue, de fato, começar a entender um pouco de como vai ser a estética real desse veículo, né? Com certeza, os próximos passos, a gente teria que fazer uma pintura, montar uma estrutura que deixa esse para-choque elevado do chão a uma altura fiel à realidade. Então, a gente poderia levar isso, por exemplo, para as ruas da Mauá e entender um pouco melhor como que seriam os dados dentro do trajeto que seria percorrido pelo veículo. Eu gostaria de vir aqui para a apresentação novamente. Eu vou compartilhar com vocês como está a nossa arquitetura do sistema, como que os dados eles realmente circulam e são interpretados aí pela nossa interface gráfica. Então, a gente está utilizando, igual eu comentei, os sensores ultrassônicos e o sensor LiDAR da Garmin. Ambos estão conectados ao nosso Arduino. O sensor LiDAR da Garmin, ele se comunica com o Arduino através de um protocolo chamado de I2C, e a gente consegue atuar no nosso servomotor mudando o posicionamento angular dele, né? Para que a gente consiga fazer essa movimentação de 120 graus e escanear toda a região da frente do veículo. Os sensores ultrassônicos, eles são conectados ao nosso módulo central da Positron, que é o fabricante dos sensores, e a partir desse módulo a gente consegue extrair as informações para o Arduino por um protocolo de comunicação serial. Por fim, todos os dados coletados pelo Arduino dos nossos sensores, eles são disponibilizados para o nosso software em Python, onde foi desenvolvida a interface gráfica, que traz esses dados realmente para a tela. Eu vou apresentar para vocês agora como está o desenvolvimento desse software do dashboard que o Caio introduziu para vocês.
A gente vai fazer uma simulação aqui, então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, aqui a gente consegue ver essa movimentação dessa linha vermelha na tela, que representa a movimentação do nosso sensor LiDAR. Cada um desses pontos verdes seria uma medição de distância realizada pelo sensor. Aqui, como é uma simulação, a gente está utilizando um valor de distância fixo. Então, a gente consegue perceber que ele desenha esse raio sempre com essa semicircunferência aí, né? Sempre com um raio constante. Qualquer obstáculo que adentrar essa região frontal do veículo, ele seria exibido na tela como pontos amarelos ou vermelhos que estejam mais próximos da nossa carroceria, né, do nosso carro, de fato. E aí, a partir desses pontos de distância, a gente consegue tomar decisões, podendo ser diminuir a velocidade ou uma frenagem imediata, por exemplo. Então, acredito que da minha parte era isso. Eu gostaria agora de deixar aberto para qualquer pergunta que vocês tenham também de algum sistema específico, mas antes disso eu vou passar a palavra para o Caio finalizar a apresentação e demonstrar para vocês também o nosso protótipo em escala 1:10. Bom, obrigado, Victor. Eu queria explicar para vocês como foi o desenvolvimento desse protótipo. Ele foi feito aqui no Fab Lab do Instituto Mauá de Tecnologia. Ele é feito por impressão 3D. E essa impressão 3D, ela recebe uma série de acabamentos, né? Então, depois da impressão mesmo, ela recebe um processo que é de lixamento da peça. Depois desse processo, ela recebe uma massa, que é a chamada massa de poliéster, para poder zerar essa superfície, então deixar ela o mais próximo possível do que seria o design final. As rodinhas dele foram impressas em resina, numa tecnologia chamada SLA. E, bom, agora eu queria mostrar para vocês como ele realmente está em tamanho real mesmo. Bom, aqui já está na nossa câmera aqui. Esse aqui é o protótipo em escala 1:10, então 10 vezes menor do que o veículo original. E aqui vocês já conseguem enxergar todo o processo que foi feito. Na verdade, não tem uma linha explícita do que aconteceu nesse protótipo, mas essa é a estética final do veículo. E, bom, ele até acende as lanternas, mas eu estou sem a bateria agora, então, infelizmente, vou ficar devendo essa para vocês. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por terem assistido a nossa live, essa última live de apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, como o Victor já comentou, estamos aqui dispostos a responder. Muito obrigado de novo por terem tirado um tempinho do domingo de vocês para assistir a gente, e está rolando também uma votação agora. Se vocês acham que o nosso projeto é pertinente para receber o voto de vocês, adoraríamos recebê-lo. Mas é isso, gente. Muito obrigado de verdade por estarem aqui hoje. Sério, muito obrigado mesmo. E agora a gente fica aqui livre para qualquer dúvida que vocês tenham. Mas, de verdade, muito obrigado, pessoal.